E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, nessa videoaula nós iremos responder a seguinte pergunta: por que usamos raiz de 10 para determinar a ordem de grandeza de um número? A gente viu como determinar a ordem de grandeza em uma aula anterior. Quem ainda não assistiu essa aula, vou deixá-la disponível aqui no card. E nós vimos também nessa aula que, de fato, nós utilizamos a raiz de 10 para essa determinação. Então, agora iremos responder o porquê disso, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, inicialmente eu quero só recordar com vocês como se determina a ordem de grandeza de um número, tá? Seguindo aí o passo a passo. Então, o primeiro passo é escrever o número em notação científica. Lembrando que a notação científica sempre tem essa estrutura, né? É um número real multiplicado por uma potência de base 10. Só recordando aqui, o A pertence aos números reais, tá? E ele sempre varia nesse intervalo. Esse Azinho é sempre um número maior ou igual que 1 e menor do que 10. E nessa potência de base 10, esse expoente aí, ele é sempre um número inteiro, beleza? Isso aqui é um Z. Bom, depois que você pegou o teu número e escreveu em notação científica, aí você vai proceder da seguinte forma. Se o teu número real, que compõe a notação científica, for maior ou igual que raiz de 10, então a ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1. Em outras palavras, você vai pegar a potência de 10 que compõe a notação científica e adicionar uma unidade no expoente. Só isso. Por outro lado, se o teu número real for menor do que raiz de 10, então a ordem de grandeza será 10 elevado a n. Ou seja, exatamente a potência de 10 que compõe a notação científica. Simples assim. E para ficar mais claro, se o número real é ou não maior ou igual ou menor do que raiz de 10, a gente usa essa aproximação. Raiz de 10 é aproximadamente 3,16. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Determina a ordem de grandeza da velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Então, vamos pegar esse número. 300 mil km por segundo. Primeiro passo é reescrever esse número aqui em notação científica. Então, como eu já sei, né? Vou colocar em notação científica. É 3 multiplicado por 10 elevado à quinta. Certo? Pessoal, quem ainda não sabe colocar um número em notação científica, assiste a aula que eu indiquei inicialmente, tá? Então, 3 multiplicado por 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Bom, agora qual vai ser a ordem de grandeza desse número aí? Bom, eu tenho que observar esse número real aqui, que é 3. E aí eu vejo 3, ele é maior ou igual do que raiz de 10 ou menor do que raiz de 10. Através dessa aproximação eu percebo que 3 é menor do que raiz de 10. Então a ordem de grandeza vai ser exatamente essa potência de 10 que compõe a notação científica. Então será 10 elevado à quinta. Certo? Bom, nós ainda não justificamos por que usamos a raiz de 10, né? Para determinar essa ordem de grandeza. A princípio, é muito intuitivo a gente pensar que teríamos que usar esse intervalo para determinar a ordem de grandeza. Ou seja, nesses casos aqui, em vez de usar o raiz de 10, a gente deveria usar o 5,5, por exemplo, que é o número que está entre 1 e 10. Tá? Mas a questão é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que no lugar desse 3 aqui, nessa notação científica, a gente tivesse exatamente raiz de 10. Fosse o seguinte, raiz de 10 multiplicado por 10 elevado à quinta. Tá? Esse raiz de 10 a gente consegue reescrever ele de outra forma. Eu sei que essa raiz é uma raiz quadrada, então o índice da raiz aqui é 2. Deixa eu melhorar esse 2. O índice da raiz aqui é 2. E o expoente do número que está aqui dentro, que é o 10, é 1. Então a gente pode reescrever essa raiz quadrada como uma potência de base 10. Reescrevendo assim, ó. 10 elevado a 1 meio. Esse expoente ele vira numerador e o índice da raiz vira denominador. Isso aqui é uma das propriedades da potenciação. Multiplicado por 10 elevado a 5. Só que 1 meio
é o mesmo que 0,5. Então eu fico com 10 elevado a 0,5, que multiplica 10 elevado à quinta. Agora, o que é que a gente encontrou? Nós encontramos uma multiplicação de potências de base 10. Quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. No caso aqui, 0,5 mais 5. 0,5 mais 5, isso dá 10 elevado a 5,5. Então, pessoal, olha só o número que a gente encontrou aqui no expoente, 5,5, que é o número que está entre 0 e 10. Concordam comigo? Então, para determinar a ordem de grandeza, a gente não leva em consideração esse intervalo aqui, que vai de 1 ao 10. A gente leva em consideração o expoente do número, tá? Como esse expoente aqui é 5,5, a ordem de grandeza aqui do número será 10 elevado à sexta. E é nesse expoente aqui que a gente vai trabalhar com a ordem de grandeza. Por esse fato que nós utilizamos a raiz de 10 para determinar a ordem de grandeza de um número. Raiz de 10, ele vira 10 elevado a 0,5. E esse 0,5 é o que faz você determinar, esse 0,5 no expoente é o que faz você determinar se a ordem de grandeza vai ter uma unidade a mais no expoente ou não. Show? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se for com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like, se inscreve no canal, indica essa aula para um amigo. Assista às próximas aulas, que isso vai ajudar bastante a gente. E até mais, pessoal. Valeu!